tempinho de friozinho. De outono, né? De outono. É. Eu não sei vocês, mas eu adoro esse tempo. Gostava mais, agora não mais. Também não. Sou chegado num frio. Eu gosto muito do sol. Sim, também. Eu gosto do verão. Mas não adianta muito, não, viu? Quando eu tava em Nova York, tava sol e tava 10 graus abaixo de zero. Céu azulzinho. Aí não tinha como. Era só para iluminar, não era. Eu já falei para você, né, que aquela foto tua que você está com os pés no gelo lá me arrepia até a alma. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu me adaptei tão bem que eu usava menos roupa que americano. É? No frio. Uhum. Eu sempre Nossa. gostei. Sempre gostei. Ah, Se adaptar. Oi, Carlos. Conseguiu se adaptar. Sim, facinho. Me senti em casa. É que a gente não tem escolha, mas se eu tivesse que escolher, só moraria no Nordeste. Sim. Bom, são 6 horas. A Lucélia deve entrar, né? Eu creio. Quem faz a oração inicial é a Lucélia? A Eliane. A Eliane. O Carlos é o Evangelho, eu faço o Livro dos Espíritos. Você faz as vibrações. A Lucélia vai fazer a lista. Então... Ela pode entrar. Ah, ela tá aí. Oi, boa noite, Lu. Oi, Lucélia, boa noite. Boa noite. E a Fernanda talvez não entre, né, Marli? Você mandou uma mensagem? Certo. Mas aí, se o Pedro entrar, ele faz. Se não, quem faz? Eu posso fazer. Vai ter que repetir o nome. Não, eu posso fazer sem problema. Ok. Pode fazer. Então, vamos começar? 6 horas. Vamos. Então, vamos nos conectar. Os amigos espirituais que estão conosco neste momento, irmãos que nos ajudam no nosso trabalho online, no nosso estudo online, que eles possam nos ajudar mais uma vez nesta conexão, que os nossos corações possam irradiar muita luz para todo o universo durante todo o nosso estudo. Que nós possamos nos concentrar para ter um grande aprendizado. Os amigos espirituais nos ajudam, nos intuem neste momento. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, escândalos, por dar a mão. O item 11. Escandalizar, porém, a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma nó de atáfona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, cortai-o e lançai-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tirai-o e lançai-o fora de ti. Melhor é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezais algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos do céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus capítulo 18, itens de 6 a 11. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arrancai-o e lançai-o fora de ti. Porque melhor te é se perca
um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado ao inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, cortai-a e lançai-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5, itens 28, 29 e 30. Item 12. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, motivo por que não é compreendida em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de um indivíduo para indivíduo, como com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, para a gente ver item por item, acho que fica melhor do que tentar ler tudo. Esse item aqui, nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente fala de escândalo, e se a gente olhar hoje, a gente tem muitos escândalos, que sejam eles pequenos, mas esse mal moral nos acompanha. E nós precisamos fazer a nossa reflexão. O que a gente faz quando acontece esse mal moral? Que lado nós estamos? Porque, às vezes, se a gente for pegar, por exemplo, só para ilustrar, o caso do Vinícius Júnior. Em alguns momentos, a gente já fez brincadeiras do tipo. Se a gente faz uma brincadeira desse tipo, a gente está errado. A gente pode ouvir o seguinte, nós que temos mais de 50 anos, mas quando eu era criança, isso era normal e ninguém falava nada. O mundo evolui, gente. Então, esse escândalo moral, ele pega a gente. Seja na questão racial, eu citei o exemplo do Vinícius Júnior, que é um preconceito que está acontecendo na Espanha muito forte, muito evidente, seja na questão da sexualidade, seja na questão homem-mulher, porque o homem tem um emprego melhor, a mulher não. Então, tudo isso é um mal que nós estamos vivendo hoje e que vai haver uma separação do joio do trigo. O Marcelo costuma sempre comentar com a gente o seguinte, nós precisamos do bem coletivo, porque é o coletivo que vai. O coletivo é o que vai, mas se individualmente eu não fizer a minha parte, eu não fico no coletivo. Eu preciso ajudar a sociedade. Mas desde sempre, eu ajudando a sociedade, eu cresço, eu evoluo. Então, esse escândalo que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes ele é um pequeno escândalo que está acontecendo do meu lado e eu não estou dando corda. Mesmo que seja inconsciente. Às vezes eu não estou dando corda porque eu concordo com aquilo. Mas eu faço a brincadeira, eu faço a piadinha. E aí eu dou corda e ele aumenta. Ali? Eu queria aproveitar a deixa para comentar alguma coisa que aconteceu essa semana comigo e dizer para vocês que o quanto o estudo nos auxilia, né? E o Carlos tocando esse assunto sobre escândalo, né? Alguém me manda um áudio atribuindo a mim uma culpa no qual eu não tenho, nem sequer trabalho no local. E a pessoa despejou toda a sua ira em cima de mim, sabe? No momento assim, você sabe, eu nunca escondi de vocês, eu me indigno com certas coisas. Mas naquele momento, por algum motivo, pediu para mim me calar, sabe? Então eu deixei a pessoa no vácuo, ou seja, não respondi absolutamente nada.
sabe? No dia seguinte, a pessoa me pediu desculpa. E, novamente, eu também não disse nada. Eu gostaria de saber se essa minha atitude foi correta. Olha, não sei se é a correta, mas é o que eu faria. Vamos dizer, penso assim, a atitude correta daquele momento, dessa situação. Pode ser que ela se repita daqui a algum tempo e você não tome a mesma atitude. Mas para esse momento foi. E muitas vezes, se a gente enfrenta, a gente vira um escândalo mesmo, porque aí vai virar bate-boca e tal. Na segunda, talvez você pudesse dizer, olha, tá vendo? Você falou tanta coisa, não era comigo. Mas não tem necessidade. Talvez a melhor forma seja essa. Entrou de um lado, saiu do outro, acabou, morreu. É. Agora, não pode também ficar com a gente, Uhum. porque senão a gente fica remoendo aquilo. E não devemos. Não, eu simplesmente falei, não é isso que a espiritualidade gosta, não é isso. Fiz aquela pergunta, Carlos, isso é bom? Sim. Aí eu falei, não, responder não é bom. Então me calei, achei melhor. Ah, Obrigada, viu, Carlos? só uma observação, Carlos, só um segundinho, rapidinho. Sim, claro. Eu só faria alguma coisa se houvesse uma injustiça com outra pessoa. Envolve o terceiro. Sim, com terceiros. Mas comigo, Foi o que aconteceu. ignoro. Foi o que eu fiz. Mas eu agradeço, você vê como os estudos influenciam nossas vidas. Ou Em outras épocas, eu saía com um monte de palavrões, né? Hoje não mais. A gente tá vendo como a gente está evoluindo? Se a gente olhar para trás e ver como que a gente era e como que a gente é hoje, mesmo ainda estando bastante rústico, a gente ainda está melhor. Ô Marli, se eu falar para você que no passado eu já dei vários socos, você acredita? Eu acredito. Hoje não passa nem Acredito, perto porque... da minha cabeça. Acredito, mas eu falo assim, né? A gente está não muito tempo junto, né? Um pouco mais de um ano, mas o quanto já modificou a minha forma de pensar, né? Sobre escândalos, né? Então, eu acho que é isso, o quanto o estudo nos auxilia a ser melhores. Então, eu agradeço a oportunidade, viu? Para comentar. Obrigada. Item 13. É necessário que sucedam escândalos no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo ainda imperfeitos, têm inclinação para o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Devemos, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que os homens têm obrigação de praticá-lo. Eu acho que vale bem o comentário da Marli, a gente dá aquilo que a gente tem. Há 5 anos atrás, a minha atitude era outra. Hoje, foi essa. Então, mostra que eu não tenho a obrigação de praticar o mal. Ele acontece porque, naquele momento, eu fiz o que eu tinha para dar. Eu não tinha mais do que aquilo. Eu não podia fazer nada melhor do que eu fiz. Por quê? Eu ainda não estava preparado como estou me preparando hoje. E se daqui a um ano acontecer, eu posso agir de outra forma ainda. Estou falando de um ano, mas pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, algumas horas. Então, sempre nós vamos buscando. E vai ter também, né, gente, por causa das recaídas, né? Alguns escorregões que a gente leva. E também faz parte. Nós não podemos ficar escondidos atrás deles, mas faz parte. Então, a recaída é intencional. Aí já é diferente, né? A recaída intencional já é uma maldade mesmo. Item 14. É necessário que venha um escândalo, para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, os quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem
do mal, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Nós precisamos, o erro que a gente tira o antídoto da própria cobra, não é? Da cobra. Então, do erro que eu cometi, eu preciso tirar as minhas conclusões e acertar daqui para frente. O erro ficou. O meu acerto daqui para frente. E acerto, talvez não de 100%. Talvez eu acerte hoje e erre amanhã. Acerte hoje, amanhã e erre depois de amanhã. Mas eu preciso buscar sempre estar me melhorando, passando por cima desses erros que eu cometi. Para não se tornar um vício maior, né? E aí eu não consegui sair tão cedo. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. É inútil, portanto, procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer o mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Tal será o estado da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. É um contrassenso dizer que Deus fica privado de fazer o bem, né? Então tem que ter o mal para ele. Não é assim. Nós sabemos que é uma questão de evolução. O mundo primitivo virou mundo de expressão de provas, vai virar regeneração, vai virar mundo feliz, para depois virar um mundo perfeito, ou celeste, ou puro. Essa é a sequência. O mal não haverá. Ainda no mundo de regeneração, vai ter umas escorregões nossos, mas vai ser muito pequeno. Então, nós precisamos ter esses espíritos que querem essa evolução. E Deus jamais vai querer que o mal fique. Ele não vai querer. Só que não depende dele. Depende dos habitantes da Terra. Depende dos habitantes do mundo de regeneração. Depende de nós. Depende de mim ser melhor hoje do que fui ontem. Amanhã do que sou hoje. E ser melhor não significa ser 180 graus, não. É ser melhor. Se eu melhorar 0,01, já estou melhor. Já vale a pena. Algum complemento, pessoal? Algumas pessoas, Carlos, costumam, às vezes, questionar, e às vezes eu também pergunto, assim, sabe? Deus fica calado diante de tudo isso que está acontecendo, guerras. Ele nos dá o livre-arbítrio, é isso? Sim, nós temos o Poderia livre-arbítrio. explicar isso melhor, por favor? Nós temos o livre-arbítrio. Deus não vai interferir, nem Deus, nem o teu anjo de guarda. Você tem o seu caminho a seguir. As nações têm o caminho delas a seguir. Então, cada um de nós, para onde nós vamos? Para onde a gente tem afinidade. Se alguém quiser fazer uma guerra e eu estiver interessado, essa afinidade vai me levar. Então, nós vamos montar um grupo para fazer uma guerra. E muitas guerras existem em nome de Jesus. Então, uma coisa bem maluca, né? Jesus é amor e nós vamos fazer guerra em nome de Jesus. E nós vamos exterminar. Então, um grupo vai acabar com o outro. Por que Deus deixa acontecer? Porque nós temos o livre-arbítrio que sempre é o nosso caminho. Ele não pode tirar a gente do livre-arbítrio. Porque senão, como que ele tira um, não tira outro? Uma nação é protegida, a outra não. Ele vai deixar que as coisas aconteçam, porque a nossa evolução, naquele momento, aquele grupo que se reúne para fazer guerra, é o que ele tem. Ele não tem coisa melhor para oferecer. A partir do momento que ele vai buscando essa evolução, daqui a algumas encarnações, ele não vai querer mais guerra. Olhando para nós, será que nós
Lá atrás, não participamos das outras guerras? E a nossa evolução hoje fala assim, nossa, por que guerra, Jesus? Não precisava disso. O mundo podia ser diferente. Não precisava ter gente matando por causa de tênis. Não está tendo gente matando, roubando um carro. Por que que tem? Porque esses espíritos estão tendo a oportunidade de se melhorar. Mas nem sempre ele aproveita essa oportunidade. E ele, quando faz um projeto reencarnatório, ele não coloca lá que ele vai ser assassino. Mas ele coloca que ele quer nascer com umas condições para superar as limitações dele. Só que às vezes ele sucumbe a isso. E não consegue superar as limitações dele. E aí ele se junta com as tropas para poder cometer os assaltos, para poder cometer outras atrocidades e acaba morrendo e acaba desencarnando nessas guerras. Quando a gente fala de guerra, não é só a guerra de um país contra outro. As guerras que existem por conta do tráfico. Tráfico dentro de um lugar que... Não, aqui não pode ter gente diferente. Aqui quem manda sou eu. Aí o outro quer tomar o meu lugar. E já nós estamos fazendo uma guerra aqui contra o tráfico naquela região. Então, tudo isso acontece por quê? Nós somos aproximadamente 8 bilhões de encarnados. Segundo consta, são 3 vezes esse número lá na espiritualidade. 3 vezes 8, 24. 24 mais 8, 32. Grosseiramente falando, 32 bilhões de espíritos. Quantos desses 32 bilhões vão para o mundo de regeneração? Será que 50%? Ou eu estou sendo exagerado? Será que 25%? Um quarto? E aí? Nós precisamos estar nesse um quarto que vai ser um quarto. Então, e Deus não vai poder falar assim, o Carlos vai, o Marcelo, a Marli, a Célia, a Eliane, o Pedro, a Clara, a Fernanda, porque eles estudam todo domingo, estão lá, nós vamos tirar eles esses nomes. Não. Está estudando? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Agora está praticando, ou só está estudando? Então, é livre-arbítrio ir para o caminho. Que é o que você falou, quando você recebeu esse áudio, o livre-arbítrio fez o quê? Não vou responder. Vou ficar. Melhor, né, Carlos? Certinho? Certinho. Só para fechar aí, né? Eu não sei se eu estou enganada, Carlos, mas eu acho que nós, da sociedade, mudamos muito já. Porque hoje a gente já não encara mais a guerra como uma coisa boa. Hoje a gente não considera mais o preconceito uma coisa boa. A maioria da população é contra, né? Uma boa parte da população é contra. Hoje a gente não aceita o Holocausto como uma coisa legal. A escravidão, né? Eu não digo só os que estudam, a sociedade está começando a se movimentar contra tudo isso. Isso não é evolução? Sim, com certeza. Com certeza, evolução. Obrigada, Carlos. Pedro? Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, Pedro. Tudo bom, Pedro? Boa noite. Desculpa eu entrar atrasado aqui. Boa noite. Eu nem sei se é sobre o assunto que vocês estão falando, mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa que vem acontecendo comigo. Desde quando eu descobri o Espiritismo e comecei a estudar e comecei a tentar exercer, né, dentro do meu dia a dia, dentro dos meus limites, das minhas falhas, né? Mas eu comecei a perceber e queria perguntar para vocês se isso aconteceu ou acontece com vocês. Algumas pessoas e amigos, que eu achava que eram amigos, começaram a se distanciar de mim. Mas eu não tentei puxar para o Espiritismo, nada. Eu acredito que tenha sido por uma questão de vibração, talvez. E aí eu fiquei com o coração apertado, assim. Queria saber se vocês passaram por isso e se isso é normal.
Mas também estão vindo novas amizades e novas pessoas. Isso é normal? Acontece com vocês? Sim. Acontece. Eu me influenciou também. Eu sempre fui espírita, né? Mas, assim, para valer mesmo, né? Para valer, eu sempre estudei livros, mas é de 5, 6 anos para cá. E não é só isso. As pessoas percebem a sua mudança de postura e você já não se encaixa mais naquele modelo antigo. Tá? Sabe? Por exemplo, vou falar por mim. Ir em festa, beber, não digo bastante, porque eu nunca bebi bastante, mas beber um tanto, né? Suas 6, 7, 8 latinhas, né? Ou seus 4 chopps. Aquelas conversas vazias, tudo isso perde sentido, pelo menos perdeu sentido para mim. Então, acontecem 2 processos. Você mesmo se distancia e os outros também se distanciam. E sim, está relacionado à vibração. Outra coisa que eu vou falar para você e para vocês, né? Tudo, né? Alguns já sabem, mas enfim, nunca é bom, nunca é ruim falar de novo uma coisa boa. Os ataques das trevas, eles aumenta muito quando você decide caminhar o caminho certo. Acontece de tudo que você imaginar, que nunca aconteceu com você, começa a acontecer. O vizinho que nunca brigou com você, resolve brigar com você, sei lá, aquele aluno que sempre te respeitou, começa a bater de frente com você, começam a acontecer coisas, e na verdade eu acredito que isso é permitido para que a gente perceba se realmente a gente mudou ou se é só capa, né? Porque se for só capa, não adianta, né? Porque a capa você arranca, você volta, a revista volta a ser a mesma. A gente tem que mudar o conteúdo. Pedro, para você ter ideia, meus vizinhos nenhum falam mais comigo. E se você perguntar o motivo, eu não sei dizer. Eu não sei, realmente, não sei te dizer o que aconteceu. Mas eu acredito na espiritualidade e eles devem saber o motivo e a razão. Então, o que eu faço? Se eles precisarem de mim e bater aqui na minha porta, eu vou ajudar da melhor forma possível. Mas eu fico no meu canto calada. Só para você ter ideia, toda a rua, esse pedacinho meu, ninguém fala comigo. Nossa. Tem uma casa de residência aqui do Cocais, né? Eles são os únicos que me dão tchau, bom dia e boa noite. Eles são os únicos. Entendeu? Fazer o quê? Obrigada, viu? Processo. É um processo, então, que todo mundo passa aí. E eu venho, né, sentindo muito, ainda mais por trabalhar na noite, né, sempre tocando e fazendo shows e tal, eu venho levando bastante pancada, assim. O Marcelo até tocou no assunto do álcool, né? Eu bebia bastante, eu parei de beber. E, nossa, começou a mudar bastante coisa, assim. E realmente eu parei de ver sentido em algumas coisas. Né? A questão de tocar e de música, não, porque eu amo o que eu faço, é a minha profissão. Mas eu vou, entrego o trabalho que eu tenho que entregar e vou embora. Eu não tenho conseguido ficar mais nesses ambientes. Não faz mais Né, sentido para você. Isso, a única coisa que faz sentido para mim ali é entregar o trabalho. Entrar lá, tocar e receber e ir embora. Antes eu ficava, né, e tal, e amanhecia.
lugar. E eu já começo a me sentir mal quando entro em lugares assim. Eu ainda gosto de dançar, então eu saio para ouvir música, dançar, e eu não bebo. Ah, mas eu danço bastante, que eu gosto. Não Isso é é bom. proibido. Mas assim, eu fico meio assim longe, assim, né? Eu não bebo tudo, mas eu fico só dançando. Isso não tem Sim. problema, né? Não, Não. claro que não. Que eu gosto de dançar. Divertir é Eu Faz adoro necessário. bem. dançar. Eu Nossa, adoro faz tão dançar. bem para mim. Eu digo que é uma terapia para mim, assim, ouvir música e dançar. Nossa, eu adoro. É muito Ah, o bom. Pedro começou a tocar um sambinha lá, minha filha, eu não dei conta, eu saí pro samba. Eu adoro também. Quer coisa melhor que dançar um forró? Ah, eu adoro. Não Tá bom. tem. Bom demais. É. É. Bom, vamos lá. Vamos. Item 15. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre. Não, já foi essa, né? Foi, é 16. Agora é o 16. Mas, ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento para a justiça divina, sendo utilizados os seus maus instintos, nem por isso deixou de fazer o mal, e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho, e fez sofrer seu pai e agora sofre a pena de talião. Mas o filho não terá desculpas por isso, e deverá ser castigado por sua vez, através dos seus próprios filhos ou de outra maneira. A gente precisa tomar alguns cuidados, porque eu posso ter cometido algum erro, porém, eu posso corrigir esse erro e não ir adiante. Então, eu cometi um erro contra meu pai, contra minha mãe, e ainda antes de acabar esta encarnação, eu consiga me refazer desse erro, converter esse erro. Porque se a gente ficar achando que tudo que vai acontecer vai ter a repercussão nas outras encarnações, então nunca vai ter fim mesmo, né? Eu fiz o mal, meu filho vai me fazer mal, o filho dele faz mal para ele, o filho dele faz mal, e assim nunca acabamos. Também não é isso que Deus quer. Ele quer que se ponha um fim. Então eu posso realmente, poxa, exame de consciência. Estou sendo um mau filho. Eu preciso mudar. Mesmo tendo 60 anos de idade, eu posso mudar, concorda? Então eu posso rever. Então, pode acontecer de não ter essa consequência. Outras consequências menores, para que a gente possa recuperar. Senão a gente fica nesse círculo vicioso e não sai. E é para sair. Se tua mão te serve de causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica que seria absurdo tomar-se ao pé da letra, e que significa simplesmente a necessidade de destruirmos em nós todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale para o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de uma ação má. Ser privado da vista do que seus olhos lhe servirem para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem souber compreender o sentido alegórico profundo das suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Nós precisamos entender o sentido, ele é interpretativo. Eu preciso interpretar o que aquilo quer dizer. Não é no pé da letra. Senão a gente sai fazendo muita coisa errada. Cortar a sua mão esquerda para ela não ver o que faz o direito. Espera aí, calma lá. Então não é por aí. Eu preciso entender esse sentido que está oculto por trás das palavras, por trás das letras. E por isso que nós estudamos em grupo. Porque se eu ficar lendo, eu posso ter uma interpretação errada e não ter esse erro o resto da minha vida.
Acaba a encarnação, eu falo, poxa, eu interpretei errado e não era isso. E nós estamos juntos para isso, para que a gente possa estar conversando e aprendendo junto o sentido, transferir, tirar esse véu que tem por trás das letras e poder entender o que está acontecendo. E nesse item de hoje, é exatamente isso. O que acontece comigo no dia a dia, eu preciso melhor interpretar da vida e melhorar. É simples, não é? Mas se eu olho para aquilo que está acontecendo comigo, o que Jesus faria nesse momento? Qual é a atitude que ele tomaria? Ah, mas eu não sou Jesus. Eu sei, também não. Mas não é ele o exemplo que a gente tem que seguir? É a questão, se não me engano, 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso modelo? É ele que eu tenho que seguir. O que ele faria? Eu ainda não consigo fazer o que ele faria. Você está sabendo o que ele faria. E não é o que você está fazendo. Não é o que eu estou fazendo. Se não é o que eu estou fazendo, eu estou fazendo errado. E esse escândalo, que pode não ser um escândalo para a sociedade, ele é um escândalo moral que está comigo. É um vício que faz com que eu me atrase. Só fazer uma colocação aqui. É gozado com as coisas, viu, Carlos? O Pedro? Quando a gente entra para o estudo do Espiritismo, as coisas parece que bate na gente, sem que a gente queira, sabe? Então, a semana passada, eu escutei uma fofoca que não é legal, e a pessoa está sendo vítima de calúnia e defamação, né? E é claro que eu não vou chegar para a pessoa e dizer que o nome dela está na boca do povo. Eu não posso fazer isso. Eu ia gerar mais escândalos, né, Carlos? Sim. E deixaria uma pessoa extremamente magoada. Então, optei, é claro que eu não vou dizer nada. Mas a pessoa que veio falar, eu falei, viu, Carlos? Eu falei, olha, gente, vocês precisam tomar cuidado com as coisas que vocês falam. Porque, no meu ponto de vista, isso é uma calúnia e uma defamação, e o que eu considero crime. Ah, então não é verdade? Eu falei, não, não é verdade, isso é uma grande injustiça que vocês estão cometendo. Quer dizer, ali eu acredito que aqueles lá já não falem mais, né? A gente precisa alertar. Não é errado, não. Porque senão você peca por omissão. Não, aí eu É falei. esse. Se ele está errando, e você está sabendo que ele está errando, é importante falar. Não, falei sim. Além de ser imoral, a lei não permite, isso é calúnia. Então, eu alertei a pessoa, falei, olha, se eu fosse você, eu não ficava falando mais sobre isso. Então, eu acho que quando você coloca a questão de cortar a mão, cortar, né, os olhos, é justamente isso, a gente ter um olhar mais profundo das coisas, verificar a verdade sobre tudo, ter o bom senso de sempre agir com justiça, né? E para que é bom para o nosso espírito, né? Também. Isso, se a gente quer avançar, né? Eu quero avançar, Carlos. Tá bem. Bom, se não tem mais nenhum comentário, eu vou ler o Livro dos Espíritos. É a pergunta 207, semelhanças físicas e morais. Aqui no livro está escrito parecenças. Parecenças. Não sei aonde que eles pegaram essa palavra, eu prefiro falar semelhança. Deve ser do russo ucraniano dessa linha. Bom, semelhanças físicas e morais. Pergunta 207. Posso começar? Pode. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. 207A. De onde se originam as semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos?
é que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Aqui vale uma observação, né? Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu tenho 3 filhos e 2 enteadas. Então, eu posso dizer que eu sou pai de 5. Né? Os meus filhos, cada um deles é completamente diferente do outro. O mais velho é o mais parecido comigo. O do meio, mais ou menos, e o último, o mais novo dos meninos, ele é totalmente antagônico a mim. Né? Se eu tô na sala A, ele vai na sala B. Se eu vou para a sala B, ele vai para a sala A. Então, diferenças. As enteadas que eu ganhei com a Flaviana, que é a Alice e a Maria Beatriz, por incrível que pareça, elas não são filhas consanguíneas, mas elas têm algumas semelhanças comigo que são, assim, absurdas, né? Então, a gente vê que, claramente, que a biologia, ela transmite simplesmente a biologia. Agora, o espírito é uma outra história que a gente já vem estudando aqui, né? De repente, aquelas que não são filhas consanguíneas, mas elas são espíritos que já cruzaram comigo em algum momento, que já fez parte de grupos que eu fiz parte, sei lá, né? Ou fez parte até mesmo de alguma outra família que eu tive, né? E o meu filho mais novo, provavelmente é o oposto. Talvez seja um espírito que está na família pela primeira vez, por algum motivo que a gente não sabe qual é, né? Bom, alguma observação? Não, só lembrar que outro dia, na lição passada, a gente falou, né? O espírito não herda do espírito. Sim, sim. Então, assim, eles vêm pelas necessidades de evolução, né? Isso é individual, né, Marcelo? Sim. Nós aqui, nós 3, 6, 7, nós 7 aqui, estamos juntos hoje, mas cada um veio num caminho, né? Talvez a gente tenha se cruzado aí umas vias para vida para cá, mas cada um teve o seu caminho, né? Pergunta 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Eu comentei numa das nossas reuniões para trás, eu disse que ser pai ou mãe já é uma missão. Né? Porque se a gente tem 1, 2, 3, 4, sei lá quantos filhos sob a nossa tutela, houve um acordo, né? Não é assim, cara, encarna. Eu vou nascer naquela família, tá bom? Tá, beleza, vai lá. Não é bem assim. É uma coisa planejada, existe motivo, existe, né? Tudo muito bem planejado. Então, a gente tem os filhos que tem por um motivo importante, né? Então, se nós não cumprirmos com aquilo que nós prometemos, é uma missão que deixou de ser cumprida, né? E haverá consequências, lógico, sempre, né? Algum comentário? Não, tá claro. Né? Ok. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Como também, gente, pode ter o contrário.
um bom espírito decide nascer numa família ruim. Aí é o espírito que nasce, que tem por missão ajudar os pais, né? O que a gente tem que entender é que no universo tudo tem um sentido, tudo se encaixa, tudo não é nada assim, não existe nada. É como a minha mãe gostava de falar, bel prazer, né? Não acontece nada a bel prazer, acontece, tudo tem um sentido, tudo tem um motivo, né? E o objetivo, se vocês perceberem, né? O objetivo sempre é o bem comum. Sempre. Sempre é o bem comum. Certo? Vamos para 210? Eu vou fazer até 211, tá, gente? Aí as outras ficam para a próxima reunião. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo, com formação do filho, um bom espírito, de preferência ao inferior? Não. Mas podem melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. Ou uma missão, né? Uma aprovação, uma missão. Obviamente que você orar, eu quero que o meu filho nasça bonzinho. Você pode ajudar aquele espírito, né? Com as suas preces, lógico. Mas eu acabei de falar, né? Isso é planejado, não é uma coisa assim. Né? No momento da fecundação, acontece a ligação do espírito com o corpo. Não total, mas ela começa lá. Né? Aí vai até o momento do nascimento, e depois, como a gente já conversou, até os 7 anos, quando acontece a total quando acontece a junção total, final. Né? Isso, a personalidade se afirma com essa idade. Sim. Ok? Algum comentário, pessoal? Pode tocar o trem? 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existem entre dois irmãos, mormente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Isso é uma opção, mas não é sempre isso. A gente tem casos de gêmeos univitelinos, né? Que, na verdade, eles são opostos. Né? E estão juntos por oposição, não por estarem do mesmo lado. Eu tenho 2 alunos que eles são gêmeos. E eles são completamente diferentes. Completamente diferentes. Nasceram no mesmo, praticamente, no mesmo nascimento, né? Diferença de minutos. Então, resumindo, né? Ser pai, mãe é uma missão. Quem vai nascer vai depender de um planejamento anterior. Isso não é feito à revelia, né? É tudo planejado, bonitinho, né? Se nós falharmos por culpa nossa, porque de repente a gente pode falhar, mas não por culpa nossa, né? Mas se nós falharmos por negligência nossa, é uma missão que não foi cumprida, né? Se nós orientamos, se nós colocamos no bom caminho, demos o exemplo, que não é só orientação, né? Eu não posso falar faz e não fazer. Eu tenho que falar faz o caminho correto, trilhar esse caminho de forma que ele perceba que está sendo trilhado. E ele errar, ele é um espírito que ele tem o livre-arbítrio. Ele pode falar assim, não, meu coroa lá está por fora, não quero seguir esse caminho, não, todo. E aí ele fica na experiência. Nós, como pais, vamos ficar nos lamentando, tristes, mas ele tem um livre-arbítrio, a gente precisa entender isso. Sim. Os laços familiares, eles são importantes,
né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que esses laços familiares eles não atrapalhem mais do que ajudam. O que a gente tem que entender é que nós somos todos irmãos. Aquele que é meu filho hoje, aquele que é meu filho hoje, ele pode ter sido meu pai. Entendeu? Então, a família, a nossa família é a humanidade. A humanidade é a nossa família. Né? Bom, algum comentário? Da minha parte, eu deixo então a pergunta 212 para a próxima semana. Certinho. Mais algum comentário? Pode colocar para você mesmo, Marcelo, em continuação? Ah, você que sabe. Para mim, c'est tout le même. Então, vamos Agora, lá. Marli, já que você comentou, o Pedrão pode fazer a prece final, né? Já que ele entrou. Posso tentar. Claro, claro que vai tentar e vai conseguir, Todas né, as Marli? nossas vibrações vai estar com você. Com certeza. Obrigado. A Fernanda pediu desculpa primeiro que ela está em São Paulo, não conseguiu chegar a tempo, tá? Ela avisou. Ok, gente. Então vamos lá. Alonzinho. Senhor. Então, vamos. Não, é minha vez, Pedro. Ah, perdão. Achei que fosse minha vez já. Tô nervoso. Não, fica não, filho. É o último. Então, vamos serenando nossos corações, vamos fechando os olhos, vamos nos conectando, né, com o bem maior. E assim, mais harmonizados, vamos abrindo o nosso coração e doando o que nós temos de melhor em forma de vibrações. Vamos vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra e por seus países, principalmente aqueles que estão em conflitos de guerra. Vamos vibrando também por Portugal, terra da nossa amiga Conceição, né? Que a economia do país dela possa melhorar, assim como no nosso país, Brasil. Vamos vibrando pela harmonia do mundo, pela difusão do Evangelho e por todas as religiões. Vamos vibrando com muita luz por todos os profissionais, todos. Pela área da saúde, pelos hospitais, centros de saúde, abrigos, asilos, orfanatos, presídios, onde houver um leito de dor. Vibrando por todos que se encontram em situação de rua, que tem abrigo, consolo material e espiritual. Vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho e que tenham resignação e fé. Vamos vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas. Vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos, encarnados e desencarnados. Pedimos licença para vibrarmos por nós, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com todos aqueles que ainda não nos compreendem. Vamos vibrando pela aliança espírita evangélica e suas tarefas elevadas, vibrando pelo nosso estudo, solicitando nosso mentor individual estar sempre presente, se assim for a vontade do Pai. Vamos mentalizando Jesus, entrando no nosso lar, envolvendo todos nós com muita luz, serenidade e fortalecimento, e com muito respeito e amor, vamos solicitar a equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar nossas águas, para que com muita fé possamos obter
o que for necessário para o espírito e para o corpo físico, se for a vontade do Mestre Jesus. Também deixamos uma vibração em aberto, com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. Que nosso Divino Mestre Salvador nos fortaleça e nos ampare, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos seguindo com a lista dos nossos assistidos. E assim, continuando as nossas vibrações, com muito amor e carinho, vamos vibrando aos nossos irmãos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Degnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zugeto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Carlos Gize, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Panaline Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gize Roque, Elvira Saran, Escolas ETEC Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores. Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rosta, Janice Cassolato Martins Escazabia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Maringo, João Nunes Cassolato de Oliveira, Jobe Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazucci, Bazucchi, Juliana Marsola, Leonardo Correia e Mafuque, Desiana Santos Silva, Loide Teodoro Ribeiro, Luciana Rocha, Manuela Gaeta Brasi, Marcela Fontin, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamu, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascabeira, Sandra Marina Degnaro, Sérgio Henrique Anegini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abinagim, Sofia Almeida, todos os moradores de Alqueirão do Mato,
Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tainá Andrade, Tatiana Alexandre, Wanda Gonçalves dos Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Orginari Machado Meza, Wesley Rocha, William Abinagin, e agora nossos irmãos desencarnados. Muita luz a eles. Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Elizabeth Ferreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabaim, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Gossi, Maria Benedita Dias, Mariana Pico, Maurício Zanqueta, Matheus Henrique de Oliveira, Valdir Donizete Severino, Huertas Gomes de Souza Dalbério. Que assim seja. Muito amor e luz a eles, aos nossos irmãos. Então, Senhor, queremos agradecer essa semana que se passou e com muita gratidão a todo o aprendizado que tivemos, bons ou ruins. Iniciemos essa próxima semana com os corações abertos, prontos para praticar a bondade e sempre prontos a receber novos aprendizados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ai, Pedro, você me emocionou com a sua primeira experiência. Ai, bom. E, daqui 5 anos ele vai ser nossa senhora, palestrista espírita. Ó, escreve o que eu tô falando, daqui 5 anos. É verdade. Olha, eu estou engatinhando, assim, tem muito para aprender, mas eu estou sentindo que encontrei o meu lugar, né? Que bom. Espiritual. Assim. Agora é só estudar, trabalhar, aprender. E vou aprendendo todo dia. E estou conversando com muitas pessoas agora, né? E olha que engraçado. Eu estou tocando numa banda que todos são espíritas. E ninguém sabia. Nossa! Oxe. Então, a gente fica horas e horas e horas e horas conversando, trocando ideia. Uma coisa assustadora. Assim, é uma coisa... Um sai da sua vida e outro entra conforme tuas vibrações. É isso mesmo. Tá muito legal essa experiência. Puxa, que bacana. Bacana. Né, Marcelo? Deus é bom o tempo todo. Tempo. Sim. Verdade. Aí. Oi. Gente, desculpa, gente, eu não tô conseguindo participar. Ô, Marli. Eu queria falar para a Fernanda que foi ótimo ela não participar. Senão você não tem, é verdade, você não teria feito a oração, Ele fez direitinho? Emocionou. Ô, Fer. Marli pode escalar, hein, Marli, ó. Ô, Fer, uma gracinha. Uma gracinha. Verdade.
Tô vermelho. Muito bom. Tô vermelho. Ô, Marli, posso levar na sua casa agora? Talvez eu demore um pouquinho, tá? Mas eu vou. Tá bom. Tá bom? Gente, boa semana para vocês, tá? Boa semana toda. Vocês também. Um abraço a todos. Clara, beijo, dona Clara. Tchau, dona Clarinda, dona Clara. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau, gente. Bom até quarta, se Deus quiser. Boa semana Tchau, para tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye.